Olá pessoal, a gente volta então para o segundo vídeo dessa série, dessa sequência, e continuamos falando de arcos com mais de uma volta, com arcos côngruos, determinações de um arco e arco trigonométrico, ok? No vídeo anterior nós trabalhamos uma ideia e vamos agora utilizá-la na circunferência trigonométrica, tudo bem? Porém, pessoal, antes eu trouxe que tem aqui um material concreto e para a gente expandir um pouco mais essa ideia, tá? Vamos partir de algo concreto. Vai ser um pouco difícil para eu manipular aqui, mas vocês são espertos e vão conseguir pegar essa ideia também. Eu tenho aqui um rolo, portanto tem a forma cilíndrica, né? É um cilindro, tá? Então, ele está aqui vazado, certo? E a base dele é circular, ok? Tá? Que é vazado aqui, tá, pessoal? Certo? Ok? E nós temos, então, a base dele que é circular. O que eu vou utilizar, pessoal, é a circunferência, né? O que é a circunferência, então? É a linha que contorna o círculo. Então, vamos entender como isso aqui sendo uma circunferência, certo? Tudo bem? Só que eu tenho duas circunferências. Eu tenho a interna e tenho a externa. Eu vou conseguir trabalhar com a externa. A externa é maior, né, pessoal? Ok? Se você considerar, medir, ok, ó. Se a gente medir, se eu vou conseguir aqui, tá, pessoal? Se eu conseguir, ó, externamente o diâmetro da minha circunferência, deixa eu pegar aqui. Externamente o diâmetro vai dar 8,5 centímetros. Gente, mais ou menos, porque diâmetro é uma linha, né? Deixa eu pegar aqui, ó, já escapou aqui. Diâmetro é um segmento de reta que vai de um ponto até outro ponto do meu diâmetro. E tem que passar pelo centro. Eu não consigo aqui facilmente determinar o centro dessa circunferência aqui. É só uma noção. Então, vocês estão percebendo aí que o diâmetro vai dar em torno de 8,5 centímetros, talvez um pouquinho mais, tá? Vou considerar 8,5. A interna, pessoal, seria isso aqui, ó. Começo a fazer medida internamente, ó, dá 7,5, tá? Tudo bem? Aqui, ó, 7,5, ó, medindo internamente. Eu não consigo trabalhar com a região interna, eu vou trabalhar com a região externa, tá bom? Então, tá aqui, daria um diâmetro de 8,5 centímetros, mais ou menos, não um pouquinho mais, mas eu vou trabalhar, dá 8,6, né? Vou trabalhar com a ideia de 8,5, porque é um pouco mais fácil para a gente trabalhar, tudo bem? Então, eu tenho aqui uma circunferência cujo diâmetro é 8, média, né? 8,5 centímetros. Se o diâmetro é 8,5 centímetros, é porque o raio é a metade, não é, pessoal? Raio é a metade, né? Não dá para eu mostrar o raio aqui, porque eu não tenho o centro da circunferência. Mas o raio seria mais ou menos isso daqui, tá? Metade de 8,5 dá 4,25, tá bom? Tranquilo? A gente vai voltar a usar essa ideia aqui. Bom, eu disse para vocês que eu vou trabalhar com essa circunferência. Vamos fazer o seguinte agora. Como isso aqui é uma circunferência, pessoal, eu vou determinar. Vou determinar aqui um ponto dessa circunferência, esse ponto aqui. Lembra que na circunferência trigonométrica todos os arcos têm uma origem, que é um ponto inicial? Então, vou considerar como esse ponto aqui sendo a origem dos meus arcos. E eu vou pegar um barbante e vou determinar aqui algum arco no sentido positivo, tá? Então, coloco a ponta do barbante aqui e vou determinando arcos, ó. Aqui dá para ver? Dá, não? Aí, eu parei aqui. Eu tinha marcado aqui, ó. Parei aqui. Certo? Então, ó, nós determinamos esse arco aqui, ó. Isso aqui é um arco, ó. Um arco da circunferência. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui é um arco da circunferência, concorda? Ó? Um arco, ó. Aqui tem a circunferência, tem o arco. Sentido positivo, sentido negativo. Nós já falamos isso aqui. Esse arco que eu marquei aqui, ele dá uma volta completa? Não, né, pessoal? Não dá. Então, ele mede menos que 360 graus, bem menos.
Vamos imaginar aqui, ó, aqui começou, aqui seria a metade, então isso aqui seria um meio círculo, meia circunferência, uma semicircunferência. Então, se eu tivesse contornado o barbante até aqui, então daria 180 graus. Vamos imaginar que eu parei aqui no meio, certo? Portanto, eu determinei um arco de 90 graus. Concorda? Bom, se eu parasse aqui, o barbante está escorregando. Ok? Então, aqui daria 90 graus. E se eu fizesse isso aqui? Vou parar aqui no meio, tá? Então, esse arco aqui, porque eu pare aqui. Esse arco aqui, então, teria quantos graus? 45 graus, concorda? Tá? Então, aqui seria 180, aqui seria 90. Aqui não vai ficar todo alinhado, tá, pessoal? Ó, 0, 90, 180, 270, 360, completou a volta. Se eu parar aqui, eu estaria determinando, portanto, um arco de 45 graus, concorda? Tranquilo? Agora, raciocinem comigo, pessoal. E se eu fizer isso aqui, ó, vou pegar o barbante, vou prender ele aqui na origem, até aqui ele determina um arco de 45 graus, concorda? Raciocinem comigo. E se eu continuar, der uma volta completa, se eu parar aqui, vai ser difícil. Se eu parar aqui, deu uma volta completa. Então, determina um arco de 360 graus. Porém, pessoal, deixa eu voltar aqui. Tá difícil aqui para mim, tá? Vamos lá. Então, iniciou aqui, vocês vão entender a ideia. Deu uma volta completa e continuou e parou aqui. De novo. Certo? Deu mais de uma volta. Então, esse arco, esse segundo, o primeiro deu 45. Aí o outro, eu dei uma volta completa e parou no 45. Certo? Então, eu tenho um arco que tem, olha só, ele iniciou aqui, ok? Se ele parasse aqui, daria 360, mas eu estiquei ele, continuei, até chegar no 45. Observe que daqui até aqui, ó, eu estou contando 45 duas vezes. Ou seja, esse arco que eu determinei na segunda vez é um arco que tem 45 graus mais uma volta completa. Entenderam a ideia? Ou seja, dá 45 mais 360. Observe que eu não parei aqui. Se eu tivesse parado aqui, seria 360 graus. Eu peguei 360 graus e aumentei os 45. Tudo bem? Então, o que deu? 45 mais 360, que dá 405 graus. Então, é arco com mais de uma volta. Eu posso pensar assim também, pessoal. Eu peguei um arco, vou pensar diferente, ó. Determinei um arco de 45 graus, certo? É esse pedacinho aqui. Aí eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou colocar a ponta dele no 45, ó, e vou dar uma volta completa. Uma volta completa, ó, até o 45. Essa volta completa que eu dei, ele parou aqui. Então, olha que ele parou aqui, ele já tinha deslocado 45 graus e mais uma volta completa. Ou seja, deu 45 mais 360 graus. Que dá 405 graus. Vamos lá. De novo, né? Então, eu peguei aqui, ó. 45 graus, certo? Então, esse arco aqui tem 45 graus. Aí eu pego e dou uma volta completa e paro no 45 de novo. Então, esse arco tem uma volta mais 45. Vamos supor que eu dou mais uma volta e paro no 45 de novo. Aí você percebe que eu tenho duas voltas completas. O barbante contornou completamente a circunferência duas vezes, mas tem mais aqueles 45 iniciais aqui, ó, mais esse pedacinho aqui, mais essa ponta aqui, 45. Então, esse arco tem duas voltas completas, mais 45. E se eu der uma outra volta? Vamos lá, mais um. Então, duas.
E se eu der mais uma volta? Então, daria 3 voltas completas, porém mais aquela inicial, que era 45. E assim sucessivamente. Significa, pessoal, que eu posso trabalhar com infinitas voltas. Por isso que a gente diz que um arco pode ter mais de uma volta, tá? Bom, eu vou tirar agora esse material concreto que eu fiz só para vocês terem uma ideia e vou tentar desenhá-lo aqui, ok? Então, mais ou menos isso daqui, né? O que a gente tem ali? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não é uma tarefa tão fácil. Eu vou desenhá-lo nessa posição aqui, tá, pessoal? Ok? Mais ou menos isso aqui. Acho que eu exagerei um pouco aqui em cima, que é exatamente para a gente ver, ok? Então, faz de conta que é isso aqui, tá? Só um faz de conta, né, pessoal? Então, aqui eu teria o centro, ó, isso aqui é uma circunferência, ok? Veja bem, pessoal. Então, aqui, ó, é como se fosse a origem dos arcos. Aí eu determinei um arco de 45 graus, lembra? Então, eu peguei o barbante e contornei ele aqui, ó. Então, eu marquei esse ponto aqui como ponto inicial, como na circunferência trigonométrica, e coloquei o primeiro arco que eu medi com o barbante, ele parou aqui, certo? Tá? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, eu determinei o arco aqui AP, certo? Nosso arco AP. No exemplo que eu dei, eu disse que esse arco aqui mede 45 graus. Tudo bem? Bom, aí vocês perceberam que se eu pegar o barbante, iniciar aqui, porque todo arco inicia aqui. Se eu fizer isso aqui com o barbante, dou uma volta completa. Se eu parar aqui, dá 360 graus. Mas eu quero parar aqui, no próprio ponto P. Então, significa que esse segundo arco que eu estou determinando, essa segunda medida, começou aqui, deu uma volta completa, mas não parou aqui, parou também no ponto P. Então, nesse ponto P aqui, eu vou ter outra medida para esse arco que tem extremidade ali. Qual é esse arco que vai ter extremidade ali? Como é que eu chego aqui na minha segunda volta? Então, vai ser o que? Os 45 graus iniciais da primeira determinação, que eu já vou falar, mais quanto? Mais os 360 graus. Ou, se você quiser trocar, então você pode fazer assim, ó, 360 graus, que é uma volta completa, porém eu quero parar aqui. Aí você tem que andar mais 45, então mais 45 graus. Ou seja, 405 graus. O que eu quero falar com isso, pessoal? Vamos lá, então. Que nesse ponto P aqui, já tem 2 arcos que têm extremidades nele. O 45 graus e os 405 graus. Só que o 405 graus, ele está... Vamos lá, por parte. O 45 graus, pessoal, ele está na sua primeira determinação. 45 graus significa que ele está na primeira volta. É como aquele depósito que a gente fez, aquele depósito inicial lá. A gente fez um depósito inicial de R$15. Depois, a cada mês, foi sendo depositado R$50. Ou seja, então o primeiro depósito é de 45 graus. Então, o primeiro arco mede 45. Esse 45 a gente chama de primeira determinação. Vamos lá. Então, esse 45 a gente chama de primeira determinação positiva do arco, tá? Por que primeira determinação? Porque para eu conseguir ele, eu não precisei dar uma volta completa. Ele para ainda na primeira volta. Entenderam? Primeira determinação. Já o 405, não. Para eu chegar no 405, eu precisei dar uma volta completa e andar mais 45. Portanto, 405, a gente diz que ele está na segunda determinação. Cada volta completa que o ponto P descreve na circunferência, cada volta completa chama-se
determinação. Então, o que é uma determinação? É uma volta completa. Entenderam? Espera aí, pessoal. Mas 45 não é uma volta completa? Sim, então a gente vai entender o seguinte, que o 45 está na primeira determinação. Ele não concluiu, ele está na primeira determinação. Então, quando eu digo 45, é a primeira determinação de um arco. Porém, essa determinação não está concluída ainda. Então, uma forma de entender que esse arco que mede 45 graus está na primeira determinação. Ou seja, imagine esse ponto P, né, se ele fosse um objeto móvel, né, uma partícula móvel. Então, ele nasceu aqui no ponto A, deslizou e veio até aqui. Então, ele descreveu um arco que ainda está na primeira determinação. Ele não concluiu a volta toda. Então, ele está na sua primeira determinação. Então, a gente chama ele de primeira determinação. Ok? Já quando eu falo que 405 está na sua segunda determinação. Então, a gente diz que é a segunda determinação de um arco. Por que segunda determinação? Porque ele tem uma volta completa. Ó, ele iniciou aqui, completou uma volta, ou seja, os 360, e iniciou a segunda. Ele está na segunda determinação. A hora que chegou aqui, ele parou. Parou no mesmo lugar do 45. Então, isso aqui é a segunda determinação do arco. Então, isso aqui é a segunda determinação positiva. Ok? Por que positiva, pessoal? Porque eu estou no sentido positivo, no sentido anti-horário. Se fosse para cá, seria negativo. A gente vai usar essa ideia? Sim, vamos usar essa ideia. Lembra das retiradas da sua poupança? Então, a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, mas e se ele der duas voltas? Então, vamos lá comigo, ó. Todo arco tem origem aqui. Então, eu vou pegar o barbante, vou dar uma volta completa aqui, 360 graus. Porém, eu dou mais uma volta completa aqui, mais 360 graus. Lembra dos depósitos? Aí ele não parou aqui. Se ele tivesse parado aqui, ele teria determinado um arco de 360 mais 360. Aí sim seriam duas voltas completas. Duas determinações completas. Certo? Mas ele andou mais 45 para parar no mesmo lugar do ponto P. Então, mais 45. Entenderam? Então, ó, 45, 405. E esse cara aqui, ó, 360 mais 360 dá 720. 720 mais 45 dá 765. Isto. Então, esse arco aqui, ele mede 765 graus. Só que ele está em qual determinação? Terceira determinação. Tá pegando aqui? Determinação positiva. Veja bem, quando eu digo que está na terceira determinação positiva, não estou dizendo que ele deu 3 voltas completas. 3 voltas completas seria 360 mais 360 mais 360, daria 1080 graus. Nesse caso, tem 2 voltas completas mais 45. Então, ele completou, ele passou por esse ponto aqui 2 vezes, aí ele entrou na terceira determinação. Então, diz que isso aqui é a terceira determinação do arco. Ou seja, ele está na sua terceira volta. Entenderam? Mas não parou em qualquer lugar, parou no mesmo lugar do 45. Tudo bem? Então, tá aqui. Então, nesse ponto P, esse ponto P aqui, ele é extremidade de um outro arco, daquele arco que mede 765. Mas olha que interessante, pessoal. Vai ficar bagunçado aqui, mas acho que dá para entender. 45, 405, 765, todos esses arcos são iguais? Não, né, pessoal? Esse aqui não tem uma volta, esse aqui tem uma volta mais 45, esse tem 2 voltas e mais 45.
mas todos eles têm a mesma extremidade, que é o ponto P. Todos eles iniciaram aqui e terminaram aqui. Aí você, como é esperto, já perceberam que existem então infinitos arcos que têm extremidades aqui. Basta eu ir acrescentando voltas, determinações completas. Por exemplo, eu vou puxar aqui, ó. Qual é um outro arco que tem extremidade ali? Vamos lá? Então, eu vou dar uma volta completa. Então, começou aqui, deu uma volta completa, parou aqui, o barbante. Aí eu pego esse barbante e contorno ele outra vez na minha circunferência. Aí eu pego esse barbante e contorno ele outra vez. Fecho a circunferência. Aí eu pego esse barbante e faço outra vez. Percebendo que a minha expressão matemática vai ficando grande. E é óbvio que eu tenho que ter uma outra forma de representar isso aqui. E aí, parou aqui, aí eu acrescentei 45. Então, sempre vai terminar com esse 45. Por quê? Porque eu quero chegar no mesmo lugar. Se eu somar aqui 60, então ele vai parar aqui em cima. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos lá. Esse arco aqui teria qual medida? Então, ó, vamos lá. Ó. 4 vezes 360, mais quanto? Mais 45 graus. Lembra lá da nossa ideia, da nossa poupança? Mesma coisa. Certo? 4 vezes 360, vamos fazer de cabeça? 360 mais 360 dá 720. 720 mais 720, portanto, 1440. 1440 mais o 45, que vai dar 1485 graus. Mais um. Então, esse arco aqui, essa medida aqui, né, esse arco também tem extremidade aqui no meu ponto P. Concorda? Ok? Então, quantas voltas ele tem? 1, 2, 3, 4. Significa que 1485 é a quarta determinação dele? Não, isso não é a quarta determinação. É a quinta. Porque ele já deu 4 voltas completas e entrou na quinta determinação. A quarta terminou na hora que ele fechou 360 graus. Tudo bem? Então, ele está na quinta determinação. Isso aqui, portanto, é a quinta determinação positiva do arco. Vou falar um pouco. Que arco? Do arco trigonométrico, pessoal. Então, observe que um arco trigonométrico tem muitas determinações, tem infinitas determinações, certo? Então, vamos lá. 45 graus, 45 graus, 405 graus, 765 graus, 1485 graus. Se eu fiz conta errada aqui, depois vocês corrigem. Todos esses arcos têm origem no ponto A, extremidade no ponto P. Todos eles são arcos AP, porém têm determinações diferentes. Então, pessoal, esses arcos que têm mesma origem e mesma extremidade são chamados de arcos côngruos, tá? Então, ó, colocar aqui arcos côngruos. Côngruos. Não é congruentes. Congruente é outra história. Arcos côngruos. Vou colocar aqui, tá? São arcos que têm a mesma extremidade. Claro, mesma origem, né? Todos eles no ciclo trigonométrico têm a mesma origem, então coloquei só a mesma extremidade, tá? Então, vamos lá. São côngruos. Os arcos. 45 graus, 405 graus, 765 graus, 1485 graus, se eu não errei, e tem uma infinidade de arcos que são côngruos. Entender? Então, todos esses arcos são côngruos. Por quê? Porque a extremidade dele
está aqui no mesmo ponto P. É naquele ponto que é a extremidade do arco de 45 graus na primeira determinação. Todos eles têm a mesma primeira determinação. Vou repetir. Todos eles têm a mesma primeira determinação positiva. Ó. Primeira determinação positiva, está aparecendo aqui. E primeira determinação positiva aqui, ó. Então, todos os arcos que tenham a mesma primeira determinação positiva são chamados de arcos côncavos, ou seja, tem a mesma extremidade. Pessoal, então aqui eu vou ter um conjunto de arcos, ó, um conjunto de arcos côngruos. A esse conjunto de arcos côncavos, ou seja, arcos não têm a mesma medida, pessoal. Eles têm medidas diferentes, portanto, têm a mesma extremidade. Esse conjunto de arcos côngruos é o que nós chamamos de arco trigonométrico. Ok? Então, um arco trigonométrico, ele tem infinitas determinações. Um arco trigonométrico, ele vai ter infinitas medidas. O que vai mudar vai ser o número de voltas. Ok? Então, ó, o arco que tem extremidade no ponto P, ele é um arco trigonométrico. Então, na sua primeira determinação, ele mede 45. Esse arco trigonométrico, na sua segunda determinação, ele mede 405. Na sua terceira determinação, ele mede 765. Na sua quinta determinação, ele mede 1485. Mas ele é um arco trigonométrico, ele tem infinitas determinações. Entenderam a ideia? Ok, pessoal? Tá? Bom, como é que eu represento, então? Como é que eu escrevo? Vocês perceberam que aqui eu já comecei a me complicar? 1, 2, 3, 4. E se eu tivesse que dar 10 voltas? E 50 voltas? Eu iria escrever isto? Não, então vamos lá. Imagine que um arco tem, esse arco trigonométrico tem. Então, vamos escrever ele através de uma expressão, ok? Expressão geral do arco, ok? Tá, 360 mais 360 mais 360 mais... Quantas vezes? Importa? Lembra dos depósitos? Eu posso fazer muitos depósitos. Eu posso dar 10 voltas, 50 voltas, 30 voltas, 1000 voltas, 1 milhão de voltas. Então, mais reticências, mais uma quantidade finita de voltas. E mais 360 voltas. Se eu fizer isto, eu estou dando voltas completas. Então, ele vai sempre parar aqui na origem. No nosso caso, ele parou no 45. Então, não me importa quantas voltas a gente vai dar na circunferência. Eu sempre tenho que somar com 45, senão eu não chego lá no ponto P. Concorda? Quem que é o 45? A minha primeira determinação positiva. Eu vou chamar, pessoal, de primeira DP, tá? Determinação positiva. Por quê? Porque está no sentido anti-horário. Depois vão ter as determinações negativas. Então, como é que eu escrevo essa expressão aqui? Tá? Então, essa expressão fica assim. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas vezes o 360 eu vou pegar? N vezes. Vai ficar N vezes o 360, mais 45, que é a primeira determinação. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, é a expressão geral do arco trigonométrico que tem extremidade no ponto P. E o ponto P, a primeira determinação, é um arco que mede 45 graus. Tudo bem? Então, é assim que fica a expressão geral. Vamos fazer o seguinte, então, como ficou um pouquinho solto isso aí, vamos chamar de X
cada uma das determinações do arco. Ó. Então, o x aqui é 45, o x aqui é 405, o x aqui é 775, o x aqui é 1485, certo? Então, eu vou chamar de x cada uma das determinações do arco. Uma das medidas do arco. Então, quem que vai ser o meu x? N vezes 360 mais 45 graus, certo? Lembrando que esse x aqui é cada uma, né, das medidas do arco trigonométrico, certo? Lembrando que o arco trigonométrico, né, ele representa o arco trigonométrico, ele tem infinitas determinações, várias determinações, tá? Então aqui é 45, 405, ok? Então o arco trigonométrico é um conjunto formado por todos os arcos que têm extremidade aqui no ponto P. Então ele é um conjunto de medidas, tá? Então essa expressão, esse x aqui é cada elemento desse conjunto, é cada uma das medidas do arco trigonométrico. Então, repetindo, esse x aqui é 45, aqui é 405, ok? Por exemplo, eu quero saber qual é a medida desse arco trigonométrico que tem 15 voltas. Então, só substituir o n por 15, tá? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Não tenho tempo, pessoal. Aí eu volto, então, no segundo vídeo para continuar com esta aula aqui. Tudo bem? Ok, pessoal? Até mais.